Vamos começar aqui mais uma aula do curso, né, de introdução a Python com ciência de dados. E aí na aula de hoje eu estava pensando, né, na gente seguir a ideia aqui do KDD, tá? Com um dataset, que a gente já brincou com esse dataset, mas vamos tentar aqui seguir os passos do KDD para ir trabalhando, né, tentando tirar alguns insights, ver a ideia, né, das ferramentas que nós aprendemos até agora. E aí a gente vai trabalhando um pouco. A intenção da aula de hoje é chegar até aqui em padrões, né? E aí quando chegar em padrões, a gente vai aprender um novo módulo, né? Lembra que na aula passada a gente viu parte de aprendizado, né? A ideia de aprendizado supervisionado, não supervisionado. Então a gente vai ver uma biblioteca para isso, tá? E aí vocês vão falar, mas então qual dataset a gente vai trabalhar, né? A gente vai pegar um dataset simples, que a gente já viu, ok? E vamos de certa forma aí brincando com ele, né? Tendo uma ideia, né? Do que a gente já aprendeu. O dataset que eu escolhi aqui, pessoal, já até subi ele aqui no Google Colab, tá? Que é o dataset do Iris, tá? A gente já brincou aí com ele algumas aulas passadas, né? Utilizamos ele como exemplo. Para quem não conhece, tá? Vou mostrar aqui o dataset. Ele nada mais é do que um exemplo, acho que é o início, né? É um dataset voltado a flores, esse íris aqui, né? Nada mais é do que uma flor chamada íris. Não sei se aqui todo mundo conhece essa flor, tá? Mas é exatamente essa roxinha aqui. E aí alguém lá em décadas passadas, né, coletou informações dessas flores, tá? Elas são separadas aqui, no caso, em três categorias, ok? Que são três tipos dessas flores. Chamada de íris setosa, depois mais embaixo é um outro tipo de íris, né, chamada íris versicolor, e depois tem aqui, ó, a íris virgínica, que é um terceiro tipo de flor, tá? E aí, alguém, né, foi lá e, baseado em 150, esse dataset tem 150 linhas, tá? Olhando aqui, ó, ele tem 150 linhas, deixa eu até tirar algumas aqui, salvar. Então, aonde está especificado, né, que a cada 50 desses 150 é uma íris diferente, tá? Então, por exemplo, de 0, voltando aqui, ó, de 1 até 50, eu tenho especificações, né, da íris setosa, ok? Depois, dos 51 até 100, se eu não me engano, né, acho que é 100, 101, 100, eu tenho da íris versicolor, e assim vai, tá? E aí vocês vão me perguntar, mas professor, mas o que é esses valores aqui, né? Atentem-se porque esses valores estão separados por vírgula, tá? Então é um dataset aqui, vamos dizer, americano, tá? Onde o que separa a parte inteira da parte fracionária é o ponto, tá? O que separa os dados são as vírgulas, ok? Então aqui no caso da primeira linha, né, então é 5,1, acho que centímetro, né, alguma unidade aí de medida, tá? E percebam que eu tenho quatro atributos, né, que especificam, tá, algumas propriedades da flor. E por último, ó, eu tenho aqui o meu atributo alvo, né, ou vamos dizer, o atributo target, né? Depende da literatura aí o que vocês vão encontrar, tá? Mas é esse atributo aqui
que de certa forma que é o atributo no qual eu pretendo futuramente, né, olhando aqui o meu KDD, é tentar encontrar um padrão aonde eu consiga classificar as flores, né? Então, o meu intuito aqui no final é criar um modelo matemático, né? Lógico, utilizando ferramentas no Python, aonde esse modelo é capaz de classificar as flores. Então, quando eu chegar com um dado diferente aqui, né, diferente desses aqui citados, o meu algoritmo, o meu modelo é capaz de falar para mim com 100% de precisão, coisa que é um pouco difícil, né? Mas o meu modelo aqui é capaz de falar, ó, baseado nessas propriedades aqui, né? Nessas 4 propriedades, eu consigo classificar a sua flor íris, né? Então essa é a ideia do, do curso, né? A gente chegar no final e treinar o nosso computador, nesse caso aqui, para ser capaz de reconhecer flores do tipo íris, né? E aí entre as 3 categorias dessa flor. Então a ideia é essa, né? No caso desse dataset, né, a gente pode chegar e entrar no Kaggle ou outros repositórios de dataset e tentar fazer alguma, né, pegar um dataset diferente e tentar extrair informação de outro. Pode ver que até aqui no Google Colab, ó, ele dá alguns exemplos, né? Por exemplo, aqui, ó, esse é um dataset, se eu clicar aqui só para vocês verem, né? Ele é um dataset que ele fala sobre precificação de casas na Califórnia, tá? Então ele passa aqui, ó, um conjunto de linhas, né? Tem várias linhas, pode ver que está separado aqui a cada 10, né? Mas vai até 300. E aí, ó, eu tenho em cada coluna, por exemplo, né, a média, a idade média da casa, o total de salas, o total de quartos, né, a população, acho que é onde está a casa, né? E aí eu tenho alguns valores, né, de aluguel, tá? Valores aí de possibilidade de aluguel, tá? E aí é claro, né, se a gente treinar um modelo, né, para criar lá um modelo matemático que consegue inferir depois, eu passando lá, eu tenho uma casa X com tantos quartos, tantos cômodos, localizado em tal cidade, qual é o preço do aluguel? Né? Então, o computador ser capaz de inferir isso, tá bom? Então, voltando aqui para o dataset do Íris, percebam, né, que aqui ele está um arquivo texto, tá? Ele é um arquivo texto. Só lembrando, tá, que aqui essas 4 propriedades da íris, né, são dimensões da pétala e da sépala, tá? O que é pétala aqui? Deixa eu ver se eu consigo. Aqui tem até uma explicação, né? Acho que da íris. Tá? Vou até clicar aqui, ó. Esse cara aqui é a pétala, né? Já dá até explicando aqui, ó. Então essa partezinha da íris, ó, é chamada de pétala e essa outra parte aqui é chamada de sépala, tá? E aí as 4 propriedades do dataset nada mais é do que o comprimento e largura da pétala e a outra é comprimento e largura da sépala, tá? Simplesmente isso, são as 4 propriedades aqui do meu dataset, tá? Então, olhando lá, temos eles aqui. Volto a dizer, né? O nosso arquivo aqui, ele é um arquivo texto, né? Então, eu preciso trazer esse arquivo para um programa, né? Eu tenho que ler esse arquivo, trazer ele em memória para eu trabalhar esse programa, ok? Então, qual a melhor biblioteca para isso? Tá? Então, o que a gente viu aqui, né, a biblioteca que, de certa forma, né, tem uma estrutura de dados, né, nessa biblioteca que possui esse formato, nada mais nada menos que é o Pandas. Né? Então, eu vou importar aqui, ó, fazer um import pandas SPD,
né? Vou importar ele aqui, só para a gente utilizar. E depois no próximo passo, o que eu vou fazer? Eu vou criar um data frame a partir desse arquivo, né? Lembra que eu quero carregá-lo na memória, né? Então eu vou criar aqui, ó, um data frame, tá? DF. É comumente chamar de DF, mas pode fazer o que quiser, né? Então eu vou chamar, por exemplo, DF iris. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou ler aquele arquivo ali, né? Então, ó, read underline CSV, tá? Ele nada mais é que vai ler aquele arquivo, tá joia? E aí, ó, qual é o caminho para eu acessar esse arquivo aqui? Se eu clicar aqui, ó, copy path e colar, ele já mostra ali para mim, né? Então só vamos ver se está tudo ok aqui. Eu vou dar um print no DF iris, só para ver se carregou direitinho, né? Então saiu do arquivo e veio para a memória aqui do computador. Então já rodou aqui, né? Rodou o import. Beleza, ó. Então agora eu já tenho, né? De certa forma aqui, ele está com aquele mesmo problema, né? Ele está adotando aqui, ó, o início, né, como cabeçalho do dataset. Pode ver que ele está indexando a partir da segunda linha. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou melhorar aqui meu dataset, só para ficar mais fácil, né? Eu vou colocar aqui um cabeçalho, só para... Então, ó, o primeiro eu vou chamar aqui de... Agora eu não lembro a ordem, mas eu vou colocar aqui, ó, comprimento de sépala, tá? Depois, comprimento, aliás, largura de sépala, separado por vírgula, comprimento de pétala e depois largura de pétala. Por fim, eu vou chamar aqui de classe, né? Chamar aqui o atributo de classe, só para de certa forma ficar... Então, vou rodar aqui novamente, só para a gente ver. E tá lá, ó. Agora pelo menos ficou mais fácil, né? Ó. Então eu tenho aqui, ó, a coluna, né, comprimento de sépala, tá ok? Depois a coluna, né, largura de sépala. Depois comprimento de pétala, largura de pétala e classe. Ficou mais fácil, agora está indexando corretamente. Ok? Beleza? Então, ó, a gente, olhando lá no KDD, né, a gente tinha os dados, ok? E trazemos esses dados que são, né, de certa forma, estão ali no HD, alguma coisa assim, né? E trouxemos para a memória do computador, onde a gente vai fazer toda essa parte aqui agora, tá? Então vamos lá. Seleção, né? Seleção é eu escolher os atributos aqui com o qual eu quero trabalhar, né? Eu acredito que, né, olhando aqui o dataset do Iris, pode ver que ele é um dataset simples, ele tem apenas 4 colunas, né? E eu vejo que essas 4 colunas são importantes, né, para talvez identificar uma flor íris. Eu não tenho aqui, por exemplo, uma coluna onde fala, sei lá, né, o comprimento do caule, tá? Talvez o comprimento do caule não seja importante aqui para íris. Né? Então, se eu tivesse aqui alguma coluna que não fosse importante, que a gente a princípio acha que não é importante, a gente poderia eliminar, né? Fazer uma seleção, né, do que é importante, abstrair para o nosso problema. Mas aqui, né, eu vejo que esses 4 atributos eles são importantes. Né? A princípio, eu entendo que eles são importantes. Então, a gente não vai selecionar nada. Né? Vamos aí para o próximo passo. Fazer um pré-processamento, tá? E aí, o que é o pré-processamento? A gente, de certa forma, saber, né, se no dataset do Iris está faltando, né, dados,
ou tem dados não formatados, né, formatados de forma incorreta, dados duplicados, né? Vamos dar uma olhada nisso então. Então eu vou pegar aqui, ó, no próximo código. Lembra quando eu posso fazer o seguinte, né? O Pandas ele tem aqui, ó, um método chamado describe. O que esse método describe faz? Não, peraí, describe ainda não. Info. Tá? O método info, ele vai me passar aqui algumas informações importantes, né? Que ele vai falar o seguinte, ó, nesse dataset aqui eu tenho 150 linhas, tá? Num total de 5 colunas. Legal. Vamos ver aqui, ó, se eu tenho não nulos, né? Quantos não nulos eu tenho? De 150 entradas, quantas não nulas, né? Quantos que estão preenchidos corretamente? Dos 150, todos aqui, ó, todas as colunas estão preenchidas corretamente. Então eu não tenho dado aqui não nulo. Ok? Então eu não tenho aqui, ó, um dado não nulo. Então eu não preciso, de certa forma, né, trabalhar com essa parte de limpeza de dados. Todas as colunas aqui, ó, pode ver que são float 64. Tá? Então não tem nenhuma alteração, né? Eu não tenho nenhum dado aqui do tipo object, né? Que no caso é um objeto, e aí eu só tenho a classe, né? E aí com certeza eu vou ter que mudar isso aqui futuramente, talvez até para aprimorar o meu modelo matemático de classificação, porque de certa forma o modelo, né, pelo fato dele ser matemático, ele trabalha bem com tipos numéricos. Mas strings, né, igual tá aqui, ó, ele não vai saber trabalhar isso direito, tá? Então, futuramente eu vou ter que melhorar isso aqui, ok? Então eu não tenho que fazer nada de pré-processamento. Por isso que o dataset do Iris é muito bom para esse começo de aprendizado, porque você não fica aqui enroscado, né, nas etapas iniciais, ok? Então, seleção não é necessário, pré-processamento também não, tá? Vamos aqui para a parte de formatação ou transformação dos dados, tá? E aí, ó, olhando aqui, agora eu vou fazer o seguinte, df, describe, agora é o describe, né? Por que o describe eu estou utilizando, né? O describe é o que roda ponto .iris, né? Ele mostra para mim, ele dá um insight estatístico, né? Então perceba que para cada coluna aqui, ó, ele faz lá a contagem de quantos valores eu tenho, a média de cada coluna, o desvio padrão de cada coluna, né? O mínimo, o máximo, os quartis, né? Bem, muito importante entender isso. Então, ó, vamos dar uma olhada, né? Deixa eu fechar a janela aqui, senão o trem vai fazer barulho, né? Mas, olhando aqui, né, eu tenho ali uma média, né, para o comprimento de sépala, lógico, de todas as flores, né, de 5,8. Uma coisa importante aqui que não vai fazer eu mudar a princípio, né, para uma normalização ou uma padronização dos dados, porque a variabilidade, ó, o desvio padrão é muito pequeno, tá? Então, a princípio, eu não preciso aplicar nenhum algoritmo de normalização nos meus dados. Por quê? Porque a variabilidade é muito baixa, né? Agora, imagina se eu tivesse um dataset, como eu já até expliquei em aulas passadas, que eu estou lá, por exemplo, tem um dataset onde fala sobre, né, o salário de algumas pessoas e eu tenho lá 10 salários de R$ 1.000 e um de 1 milhão, né? Então veja que quando o meu modelo for treinado, ele vai ver essa discrepância,
né? Ele vai perceber essa discrepância e, claro, isso aí pode implicar num péssimo aprendizado do meu modelo, por causa que eu estou tratando um outlier aí, né? Então, o que eu faço? Eu aplico aí algoritmos de normalização, tá? Mas como aqui, ó, pode ver que é muito baixo, né, a variabilidade dos meus dados, a princípio não preciso aplicar, tá? Aqui eu tenho uma ideia de valores mínimos, né? Então são valores aí que, né, de 4,3, de 4,3, né, 2,0 e por aí vai. Vejo aqui que 25% dos meus dados, né, estão com valores, né, até 5,1. Então eu vejo aqui que são dados tranquilos, eu não preciso, de certa forma, fazer nenhuma transformação, né? E aí eu penso o seguinte, olhando aqui para esse dataset, eu posso tentar tirar algum insight, né? E se... É lógico que eu olhando aqui valores numéricos, né, fica de certa forma um pouco complicado eu tentar entender esses valores. Mas e se eu tentasse fazer o seguinte, separar essas características por gráficos, né? Então, ao invés de a gente trabalhar aqui com dados, né, numéricos, tá? E tentar tirar alguma ideia disso, vamos printar, né, esses valores em gráficos para ver se a gente tem uma ideia, né? Então, por exemplo, a gente poderia fazer assim, ó, um gráfico tratando a sépala, né? Tanto o eixo X poderia ser o comprimento e o eixo Y a largura de sépala, e depois um outro gráfico tentando, né, através da pétala, a gente tentar imaginar aí uma separação de dados, né? E aí a gente, só olhando, né, a gente poderia, de certa forma, classificar as íris, né, os tipos de flor íris, tá? Então vamos fazer o seguinte, ó. Aqui embaixo eu vou separar, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui algumas estruturas, né? Então aqui vai ser o comprimento, aliás, comprimento da sépala, só que o comprimento da sépala eu esqueço, da setosa, tá? Então eu vou separar aqui, ó, vou criar essa variável, tá? E essa variável, quem que ela vai receber? Ela vai receber um data frame também, né? Então meu data frame íris aqui, ó. Só que lembram que, eu vou até abrir novamente, né? Se eu vou pegar só o comprimento da sépala, eu vou pegar só essa coluna aqui da íris setosa, tá? Então só essa coluna aqui, ó. Só que eu sei que a íris setosa, nesse caso, ela vai, né, desse valor aqui, no nosso data frame, olhando aqui, ó, ela vai do índice 0 até os 50. Né? Lembra que a gente viu lá que vai de 50 em 50? Então, eu vou separar o dado aqui, ó, utilizando, lembra o lock? Né? O que é o lock? Ele vai separar um conjunto para mim. Né? Então, quem que eu quero? Eu quero todas as linhas, tá? Mas apenas da coluna, no caso aqui, ó, comprimento de sépala. Tá? Então, vamos ver aqui, ó, vou pedir para printar, né, a minha variável, C underline sépala setosa, vamos ver como é que fica, né? Vou executar, olha lá, ó, eu tenho só aquela coluna aqui, certo? Só tenho ela. E aí, ó, agora eu vou fazer a mesma coisa, né, ó, Ctrl C, vou copiar aqui, só que agora eu vou pegar não o comprimento, mas a largura da sépala. Então, olha lá, ó.
tem agora esses dois atributos, né? Que vão, de certa forma, separar ali para mim. Ok? Aliás, eu estou pegando todo mundo, ó, mas tem um erro. Ó. Lembra que ele vai até os 50, que eu estou pegando até os 150. Então vai, nesse caso, de 0 até 50. Só que como o 0 é o início, a gente pode omitir, tá? Então, os dois aqui, ó, vou pegar somente os primeiros 50 números, né? Que é, olha lá, ó, que é relacionado à cetosa, ok? E aí, ó, a princípio, já posso até gerar um gráfico aqui, ó. Então vou importar lá, né? Vou aqui import matplotlib.pyplot as plt. Vou rodar esse cara aqui novamente, só para pyplot não, né? Beleza, rodou. Agora não é para dar problema com o PLT. Qual gráfico nós vamos utilizar, né? Não pode ser um gráfico de linha. A gente vai usar um gráfico daqueles de dispersão, né? Lembra do scatter? Então vamos lá, né? Ó, ponto scatter. Quem que é o meu eixo X? Então vamos se dizer que ó, o comprimento, né? O comprimento de sépala está no eixo X. E a largura... A largura está no eixo Y. Ok? A cor vai ser verde. Tá? Então, se a gente fizer aqui um pequeno gráfico, rodar aqui, não mostrei, né? Aliás, plt.show. E aí, ó, a gente mostrou aqui alguma coisa. A princípio diz algo? Não, né? Deixa eu até aproveitar aqui para colocar a label, né? Falando que isso aqui é a cetosa. Então vou rodar aqui novamente. Tem que colocar plt.legend, né, para eu mostrar a legenda, falar que o verde é uma íris setosa, né? Olha lá. Então, olha lá. A princípio, a gente só está com a íris setosa, né? Então, a gente não consegue, de certa forma, comparar as sépalas de todas, né? Então, vamos fazer isso para o restante, né? Para o restante dos dados aqui, ó. Então, eu vou praticamente, ó, copiar e colar, tá? Vou comentar aqui, ó. Aqui vai ser a sépala da íris setosa. Opa! Agora aqui vai ser a sépala da íris, acho que é versicolor, né? Versicolor. E aí eu sei que, nesse caso, né, vou mudar aqui, já não é mais setosa, vou trocar aqui, ó, para versicolor. Também, né, eu estou tratando da sépala das duas, tá? Então aqui, ó, versicolor. E agora eu sei que não é mais de 0 a 50, mas sim de 50 a 101. Aliás, desculpa, a 100, né? E aí, ó, mesma coisa, de 50 a 100, tá? Pegando lá, ó, o comprimento e a largura, tá? Bom, vou fazer a mesma coisa aqui, né? Então vou criar aqui um plt.scatter.
Só que agora, né, lembra que é C, a sépala, mas agora é da versicolor, tá? Mesma coisa com a largura da sépala, também versicolor. Tirar aqui. E aí, ó, vou colocar aqui um color igual a yellow, tá? Vou colocar aqui a label igual a versicolor. E aí, bom, a princípio é isso, vamos rodar, né? Então agora a gente já consegue, de certa forma, comparar as sépalas de duas, né? Da setosa e da versicolor. Olha só, né? Então a gente vê, de certa maneira, ó, uma divisão de sépalas, né? Da setosa com a versicolor. Então aqui, por exemplo, né, o meu algoritmo lá de detecção de padrão, ele consegue, de certa forma aqui, ó, traçar uma linha reta, né, uma linha reta que separa, né, as sépalas da íris setosa com a íris versicolor. Tá? Então existe aí uma divisão, vamos se dizer assim, né? E aí agora vamos ver a outra, né, que é a virgínica. Então, isso só pela sépala, né? Sépala da íris virgínica. Então é a mesma coisa, vou praticamente aqui, vou copiar e colar, tá? Só para o teclado aqui, como acho que vocês já devem perceber, é horrível, né? E aí, ó, vai pegar do 100 até o final, né? Que é o restante, que vai até 150, tá? E aí agora não é mais versicolor, eu estou pegando o comprimento de sépala da íris virgínica e aqui, ó, virgínica. E a gente vai fazer a mesma coisa, né? Vamos aqui, ó, plt.scatter, tá? Então agora é o comprimento de sépala da íris virgínica contra a largura de sépala da íris virgínica. Vamos mudar a cor, né, para a gente separar o que é um, o que é o outro. Aqui eu vou colocar vermelho, tá? Na label, né, lá na legenda vai sair virgínica, ok? Aqui o Legend vai mostrar a legenda, né, essa legendinha aqui para mim, tá? Então vamos ver agora, né, incluindo esse dado da sépala. E aí, olha só que interessante, né? A gente já consegue, de certa forma, a gente nem rodou um modelo ainda, né? A gente nem detectou um padrão aqui, ó. A gente só está fazendo o quê? Uma análise exploratória de dados, né? A gente está pegando os dados que a gente coletou aqui do dataset e já está imprimindo algumas informações. E olha só que curioso, né? A gente vê que íris virgínica e versicolor, a sépala, né, o comprimento e largura de sépala, ela de certa forma aqui, ó, é muito semelhante, né? Tem algumas características aqui, ó, que se assemelham, né? Mas da setosa, olha só que interessante, né? A setosa realmente ela é separada, né, da virgínica e da versicolor. Então, apenas criando gráficos, tá? Não estamos trabalhando com modelos, né? Então, pela pétala, a gente consegue ter essas informações, né? Muito legal isso.
Então, só para melhorar aqui o gráfico, eu vou colocar aqui uma informação no eixo X, informação no eixo Y, tá? Então, só colocando aqui, ó, PLT. Agora, acho que é X-label, eu vou escrever que o X-label é comprimento e no PLT.YLabel é a largura. E vou colocar um título também, né? Vou colocar aqui um título para minha figura, tá? Então plt.title relação comprimento barra largura da sépala. Pronto. Então, só para a gente mostrar aqui, ó. Olha lá. Então, eu tenho aqui o meu texto no eixo Y, o meu textinho aqui no eixo X. Tá aqui a minha legenda e eu tenho lá um título, né, pro meu gráfico aqui. Interessante, né? Legal. Então, só pela sépala a gente já viu aqui uma característica, tá? Então, a íris setosa é mais fácil de separar das outras duas, né, através da sépala. Então, a gente já viu alguma coisa aqui, vamos agora então ver por pétala, né? Vamos fazer a mesma coisa, mas só que agora por pétala. Então, vou abrir aqui um novo código. Eu acho que eu vou praticamente copiar e colar tudo isso aqui, né? Acho que fica mais fácil. E só ir mudando agora, né, os nomes das variáveis, né, para pétala. Então aqui, ó, aqui é comprimento de sépala, então agora é P e aqui também é P, né? Lembrando que aqui agora não é mais sépala, é pétala, e aí, ó, vou mudando só para ficar, né, mais intuitivo. Mesma coisa aqui, né? Então muda agora para pétala. E aqui também. A mesma coisa na linha de baixo. E aqui também, só para deixar separado. Aqui também no comentário, né? Tava até esquecendo do comentário. Então, pétala da íris, pétala... E aí agora, né? Vou, de certa forma, copiar aqui, né? Então, vou alterar, né? Então, olha lá, C, pétala setosa. Então, copia e cola aqui. E essa, a largura, copia aqui. A mesma coisa aqui embaixo. Copia e cola. Eu estou copiando e colando, tá, pessoal? Para ir mais rápido, até porque, né, meu teclado aqui é bem ruim, né? Então, para digitar aqui seria bem complicado, ia demorar bastante. Então, por isso que eu estou fazendo essa parte aqui de copiar e colar só para, né? Agora, e aqui no final, ó, o título, né, do meu gráfico. Agora é relacionado à pétala, né, das 3 íris. Vamos ver o que gera aqui para mim, né? Rodando então. Olha só que interessante, né? Olha só que interessante. Através da
da pétala, olha só a íris setosa bem distante, olha a margem que tem, né, em relação os outros tipos aqui, né? Então a íris setosa, tanto por pétala quanto por sépala, né, de certa forma é fácil classificar, tá? E não por sépala, né, que aqui elas estão bem misturadas, mas por pétala ainda existe uma linha não, né, é uma linha, mas não linear, não pense que é aquela coisa reta, né? Mas talvez aqui com algumas é, é, uma linha sinuosa é capaz de separar por pétala a virgínica da versicolor. Então olha que interessante isso, né? Então a gente consegue aí já de certa forma, né, tratar os dados e a gente vê, né, como tudo está acontecendo. Bem interessante. Ok? Alguém tem alguma pergunta? Queria falar alguma coisa? Depois, claro, vou disponibilizar esse notebook aqui para vocês, né? Então, só através da análise exploratória de dados, né, e printando através de gráficos, a gente já consegue tirar algumas conclusões, tá? Então a gente já consegue aí identificar algumas possibilidades, ok? Bom, voltando aqui para o nosso KDD, né? Então, olhando aqui, vamos tentar agora, então, aprender uma nova ferramenta, né? E quem sabe criar um novo modelo, um modelo matemático com uma boa precisão aqui para a nossa tarefa, né? E aí, quem é esse cara? Né? Existem, como eu já disse para vocês, existem várias ferramentas para isso, tá? Mas o que a gente vai aprender aqui no curso é o Scikit-learn, né? Não sei se vocês conhecem, né? O Scikit-learn é uma biblioteca para aprendizado de máquina em Python, tá? Existem várias bibliotecas, né? Mas o que eu aprendi, né, foi utilizando o Scikit, ok? E aqui muito interessante, ó, o Scikit foi construído, né, em cima do NumPy, né, que a gente já viu uma aula de NumPy, SciPy, Matplotlib, tá? Então até o Matplotlib já está incorporado aqui no Scikit, tá? Bom, então olhando lá para o nosso dataset, a gente quer, né, de certa forma, classificar. Né? A gente quer classificar, criar um modelo classificador que tenha aí uma boa precisão em classificar nesses três rótulos, nesses três atributos, que é o que? Setosa, versicolor e virgínica. Tá? Então, se a gente quer um algoritmo de classificação, existem vários algoritmos, tá, pessoal? Pode ver aqui, se a gente entrar, ó, tem diversos algoritmos que a gente pode utilizar para fazer classificação. Claro que alguns vão né, se dar muito, vai rodar muito bem dentro de alguns casos, outros não, tá? Mas é aquele negócio, né? A gente tem que ir testando e vendo qual é melhor, qual configuração dentro de cada algoritmo também dá certo, tá? Existe um algoritmo que eu vou mostrar aqui para vocês. Ele é basicamente o primeiro que você aprende, né, numa disciplina de ciência de dados, né? O primeiro de classificação também, que é o K-vizinhos, né? K-neighbors, tá? O que é esse K-neighbors? Como é que ele roda, né? Como é que ele funciona?
Vou mostrar aqui para vocês através de algumas figuras, tá? Que aí fica fácil da gente entender. Bom, essa tem, nossa, tem bons. Vamos desse aqui, vai. Vamos ver se tem um tamanho maior. Ah, mas ficou muito pequeno, né? Vou pegar esse aqui então, vamos ver se ele abrir ele numa nova aba. Bom, olha que beleza, né? Então, o que é o K Nearest Neighbors, né? Ou também conhecido muito como KNN, tá? Que é o seguinte, ele vai pegar os Ks vizinhos próximos e determinar que classe, né? Que tipo é aquele dado. Então imagine o seguinte, ó. Eu tenho lá uma classe de bolinhas azuis, né? Eu tenho aqui depois uma classe de losangos vermelhos. E depois eu tenho uma classe de quadrados verdes. E aí, por algum motivo, eu tenho esse ponto aqui, ó, que imaginem esse P como uma interrogação, né? Igual tá mais ou menos aqui, ó, tá? E aí eu tenho um ponto aqui. E aí eu pergunto para você, o que ele é? Esse ponto, né? Esse P, ele é bola azul, losango vermelho ou quadrado verde? E aí, como que ele vai fazer para resolver isso? Ele vai olhar as vizinhanças, né? Que vizinhanças? Determinado pelo fator K. Se eu falar, por exemplo, assim, ó, que dependendo dos 5, né, do K igual a 5, dos 5 próximos vizinhos, os cinco vizinhos, né, que tiver a quantidade maior de próximos, é o tipo que vai ser, tá? Então vamos supor o seguinte, que eu tenho aqui um K igual a, sei lá, igual a 5, 3, vamos supor 3, né? E aí, os mais próximos, vamos se dizer que os mais próximos desse ponto seja, né, os quadrados. Então eu tenho dois quadrados vermelho próximo de P e, né, um quadrado, aliás, losango vermelho próximo de P e o quadrado aqui, né, ele está longe. Ok? Então os três vizinhos, quem que é os três vizinhos? Esses dois e um quadrado, vamos supor, né? Embora a figura tá falando outra coisa aqui, mas vamos supor que seja só essas três flechinhas aqui, ó. Então, o que é esse ponto? Se eu tenho dois quadrados, aliás, dois losangos e um quadrado, né? Então, no caso aqui, ó, os dois é maior do que um, então esse ponto ele classifica como um losango vermelho, tá? Então é de acordo com a vizinhança. Então, quanto mais vizinhos, né, os vizinhos mais próximos, a quantidade de vizinhos, né, vai determinar aí que tipo, né, o que é o meu ponto aqui, tá? Nessa figura aqui, deixa eu ver se eu ampliar ela aqui fica melhor, né? Mas é a mesma coisa, ó. Eu tenho uma interrogação aqui que eu não sei, né? E aí ele fala o seguinte, ó. Supondo um K igual a 3, né? Então eu tenho essa delimitação aqui, né, de vizinhança, onde eu estou incluindo, né, três objetos, tá? Na maioria aqui eu tenho dois triângulos contra uma estrela, né? Então esse ponto aqui é triângulo, né? Agora, se eu aumentar o meu K, né, para 7, então perceba que quanto mais o maior o meu valor de K, mais eu aumento o raio de vizinhança, tá? Então também tem que ficar atento a isso. E percebam o seguinte, ó, com K igual a 3, esse ponto ele é triângulo, mas com o K igual a 7, né, esse ponto aqui passa a ser estrela.
Porque, ó, com K igual a 7, eu tenho 1, 2, 3, 4 estrelas e 3 triângulos. Né? Então, olha só que interessante isso, né? É o melhor algoritmo, pessoal? É o melhor algoritmo de classificação? Não, tá? O KNN, ele é um, vamos dizer, um algoritmo introdutório para aprendizado, tá? Só para vocês entenderem como funciona, ok? E aí, então, é dessa forma que o KNN funciona. E ele tem um parâmetro, né? Que é, nesse caso, né, é chamado de hiperparâmetro. Esses parâmetros de configuração de um algoritmo são chamados de hiperparâmetros, tá? Então o K é um hiperparâmetro do meu algoritmo aqui, né, do meu modelo KNN, ok? Então eu vou fechar aqui esses desenhos, né? Voltando aqui para a documentação, então eu tenho lá ó, o K-Neighbors Classifier, né? Então é o meu algoritmo de classificação. E olha aqui quem é o primeiro parâmetro, né? O primeiro hiperparâmetro dele é exatamente determinar o número de vizinhos, tá? Existem outros, tá ok? Se eu sei todos? Não, não sei todos, tá? Mas é claro que aí quando for trabalhar realmente, né, quando você estiver trabalhando com projetos, né, em ciências de dados, aí é claro você tem que ter um conhecimento maior de todos os parâmetros aí desses algoritmos, ok, pessoal? Então vamos lá. Então vamos. Aí, ó, tem exemplo de código aqui embaixo. Vamos lá no meu Python Notebook. Vamos então trabalhar aqui agora com esses caras. Então eu vou fazer um import do scikit scikit-learn e ele tem, deixa eu fazer o from, né? Scikit-learn, eu vou importar o KN. Oh, ele não tá achando aqui, deixa eu só ver se é minha import. Ah, é sklearn. Ixi, tô boiando aqui, né? sklearn. Ele tem lá o classifiers, né? Eu acho que ele tem um tipo, olha lá, neighbors. E aí eu quero o K-neighbors classifier. Então esse vai ser o nosso algoritmo, tá? De classificação. Rodei aqui. No próximo código, eu vou fazer o seguinte, né? Vou criar aqui, ó, uma variável chamada modelo, que vai receber o quê? O meu KNeighbors, KNeighbors classifier, e aqui eu vou passar aqui o parâmetro, né, de nNeighbors para ele. Sempre é bom, tá, pessoal, colocar valores ímpares, tá? Nunca valor par, porque às vezes pode acontecer de empatar, né? Então, aí uma boa prática é esse valor de K, né, que no caso aqui chama nNeighbors, sempre ser um valor ímpar, ok? Então, vou colocar aqui igual a 5, ok? Ah, mas eu estou esquecendo a parte mais importante, né? Lembra da aula passada que eu havia dito o seguinte: um algoritmo de aprendizado de máquina, ele primeiro, né, ele tem que aprender, né? Então, antes de fazer qualquer já inferência, igual eu estou fazendo essa loucura aqui, né? Mas acabei até esquecendo, antes de qualquer modelo, né, ele já sair inferindo alguma coisa, eu preciso treinar o meu modelo, tá? Então eu não consigo, de certa forma, sem antes, né, antes de qualquer coisa, eu preciso treiná-lo, né? E treiná-lo em cima do quê? Em cima desse dataset, tá? Então eu preciso treinar o meu modelo para
eu depois conseguir testá-lo. Tá? Então, primeiro treina e depois testa. É essa terminologia, né, tá? No aprendizado de máquina. Ok? Primeiro testa, aliás, desculpa, primeiro aprende e depois testa. O Scikit, ele já vem aqui com uma biblioteca para treinamento. Deixa eu só mostrar aqui para vocês. Ah, legal, hein? Que é o... Deixa eu só achar, mas acho que não vai... Ele está mostrando primeiro aqui o, na documentação os classificadores. Eu lembro que é train, test, split. Então aqui, ó, esse train, test, split, o que ele faz? Ele divide o meu dataset em treino e em teste. Então, olha lá, split divide em treino e teste. Então ele vai pegar o meu dataset e vai dividir isso, tá? Então só voltando aqui para o meu modelo, né? Eu tenho que separar, até porque também, né? Eu tenho que fazer a divisão, tá? A divisão do quê? Do que é dataset, né? Do que são as colunas voltadas, né? São atributos da coluna rótulo. Então eu tenho que fazer essa separação, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, eu posso fazer, e é uma terminologia também, né? Se chama de X, o meu DF, íris, vai ser ponto, vou usar o iloc, tá? Todos, e aí vai ser o comprimento de sépala separado, né? O largura de sépala comprimento de pétala e largura de pétala. Perceba que eu não estou colocando aqui, né, a classe, a coluna classe, tá? Por quê? Porque eu tenho que separar dos dados, né? O que eu quero rotular, então eu vou tirar o rótulo dos dados, tá? E aí, no meu Y, eu vou ter o DF, íris, também chamar de, aqui no caso do iloc, não vou colocar lock, né? Só para, já que eu usei daquela maneira, né? Todas as linhas, né? E aí eu quero apenas a coluna classe. Se eu rodar aqui, eu vou até pedir para printar, né? Vou printar o X. E o X eu coloquei em maiúsculo mesmo, tá, pessoal? Porque é uma terminologia usada dentro é uma variável, né? X em maiúsculo para os dados, tá? E Y minúsculo para o atributo, né? Para a coluna classe. Só rodando aqui, beleza, né? Então agora eu só vou mudar aqui para X, para o Y, para ver se está. Olha lá, pode ver que está correto, legal. E aí o seguinte, então agora que eu fiz a separação, eu vou usar aqui o meu train test split, tá? O que ele vai fazer para mim? Voltando aqui, o meu tem que importar, né? Senão eu não vou conseguir fazer nada, né? Então from sklearn ponto
acho que é model selection, import, train, boa, train test split. Então ele vai dividir esse conjunto de dados aqui, ó, tanto em conjunto de teste quanto conjunto de aprendizado, né, de treino, né, treino, aprendizado, mesma coisa, tá? Então, olha lá, vou fazer train, teste, split. Vou fazer o seguinte, vai pegar o meu x, vai pegar o meu y, e aí eu tenho um atributo chamado train size, que é o quê? Qual é o tamanho do meu treino? Então, quer dizer, dentro desse Iris dataset, deixa eu abrir aqui, quantos por cento dele aqui é para teste? Aliás, quanto por cento é para treino? Né? Então, quanto desse total aqui é para treino e, claro, o restante vai virar para teste, né? Para eu testar o modelo para ver se está realmente batendo, tá? Então, é aquele negócio, quanto mais eu puder treinar, né, o meu modelo, melhor, que aí ele vai ter uma assertividade maior, tá? Então eu vou, de certa forma aqui, ó, eu vou dividir esse meu dataset, né? Vou falar o seguinte, ó, 80% dele, ok, é para treinamento e os outros 20 é para teste. Esse método aqui, ele me retorna, tá? Ele me retorna o quê? Um conjunto para treino e um conjunto X para teste. Assim como também ele retorna um Y para treino e também retorna um Y para teste. Tá? Então eu vou ter os dois tipos aqui, ó, tanto o X e meu Y separados. Tanto que se eu rodar aqui, ó, print X train, vamos fazer um len aqui só para ver o tamanho. Opa, o X aqui é maiúsculo. E depois vamos fazer, ó, a mesma coisa, Ctrl C, para ver o tamanho do X para teste. Rodando aqui, não rodei esse cara. Agora, olha lá. Então, dos meus 150, né? Lembra que eu tenho um total de 150 dados, né? Ele foi lá, ó, e separou. Desses 150, 120, né, na sequência é para treino, tá? E os outros 30 é para teste. Só lembrando que o X, né? Lembra lá que o X é as colunas só dos dados, tá? E o Y é só a coluna classe, ok? Tem que fazer essa divisão aqui no scikit-learn, tá? Do que é dado, tá? Do que é dado para predizer a classe, ok? Então aqui são os dados que vão auxiliar a predizer a classe, tá? Então é separado esses dois, é feita uma divisão aí no data frame, ok? E aí, beleza, feito isso aqui, vou apagar, tá? Então agora sim, ó, então agora de alguma maneira, né, fiz aqui a divisão dos meus dados. Agora eu vou treinar. Como que eu faço para treinar? Eu vou fazer o seguinte. Agora eu vou pegar o meu modelo, fazer lá um kneighbor classifier, colocando o atributo k, que aqui ele chama de n_neighbor, né? Vou colocar aqui um valor igual a 5, não sei se é o melhor, tá?
E aí, o modelo, ele tem um método chamado, né, de fit. O que é esse fit? O fit é o treinamento. Tá? Então, antes, né, de qualquer coisa, ele faz o treinamento. Então, eu vou passar agora o conjunto de teste para treinamento. Então, x underline train e o y underline train. Tá? Então, ele vai, de certa forma, aqui rodar o treinamento do modelo. Feito isso, eita, tá, pois a gente vê isso. Por fim, agora eu vou fazer o quê? Né? Vou predizer, né? Baseado no treinamento do meu modelo, eu vou fazer o seguinte, né? Eu posso, ele tem aqui o seu método predict, e aí no predict eu passo agora o x teste e o meu y underline teste. E aí agora eu consigo de alguma forma avaliar. Deixa eu só ver se ele tem um método aqui chamado eval. Não. Então é predict mesmo. Se eu não me engano, ele retorna alguma coisa. Deixa eu y predict. E aqui embaixo, print y predict. Só para eu lembrar aqui o que... Professor, o computador da minha irmã parou de funcionar aqui e já tá voltando pra chamada, tá? Ah, beleza. Tá jóia. Sem problema nenhum. Já é apenas um. Então, olha lá. O que ele fez aqui? Né? Baseado no treino, né? No treinamento, o que eu passei aqui? O meu X teste. Né? Então agora vamos testar. Tá? Por que eu preciso ter o teste? Por que eu não treino, né, o meu baseado em todos os dados aqui? Por que eu não treino 100%? Porque concorda que depois, quando eu quiser predizer eu não tenho uma ideia, né? Eu não sou um cara, eu não tenho uma íris aqui, né? De certa forma, um comprimento de pétala e sépala e largura, né? Para eu saber o que é íris virgínica e o que é íris versicolor, tá? Então, por isso que eu divido o treino aqui, né? Aliás, divido em duas partes, ok? De treino e teste, para eu ter alguma coisa para testar também. E aí, ó, ele mostrou, né, baseado aqui no, no que ele. Baseado no conjunto de teste, ele fez aqui algumas predições e exibiu aqui para gente. Tá? Então, ele, baseado no teste, eu não sei qual que é o. Vamos ver qual que é o Y-teste. Então, se eu não me engano, não tem eval, ele tinha alguma coisa que ele avaliava, só não lembro agora o que, né? Mas print, vamos fazer um meio de forma arcaica aqui, y teste e depois print y que foi predito, né? O predict aqui que foi predito, tá? E vamos ver se bate. A princípio vamos, né? E aí, ó, o teste fala que o primeiro é íris versicolor. Vamos ver se ele. Beleza, bateu, ó. Íris versicolor. Depois ele fala que é íris setosa. Íris setosa. Ó, tá tendo até agora acertou, né? O terceiro também é. E aí, ó, o terceiro também é. O quarto, íris setosa, íris setosa. Depois vem
3 virgínica. Aí ele já erra, ó. Ele erra o primeiro, né? Que aqui ele prediz que era a íris versicolor, mas é a íris virgínica. Mas acerta os outros dois, ó. Então, aqui o nosso modelo é que eu não queria passar métricas agora, né? Eu queria até mesmo encerrar por aqui para talvez não confundir mais vocês agora. Mas a gente viu aqui, ó, a gente gerou um modelo, tá? Que ele foi capaz de predizer, claro, existe aqui, não vai ser talvez 100%, tá? Mas a gente teve aqui uma ideia, tá? Do que é um treinamento de um algoritmo, tá? Então, ó, de novo, né? Vou fazer um repeat aqui, um resumo, tá? Então, primeira coisa, eu tenho que, de certa forma, treinar o modelo, tá? Eu tenho que treinar esse modelo. Para isso, eu tenho que separar o meu dataset, eu tenho que desmembrar, né? Como que eu desmembro nesse caso? Quando é classificação, eu sempre vou... Lembra que é uma abordagem de aprendizado supervisionado? Né? Se é supervisionado, quer dizer o quê? Que teve um humano que foi lá e classificou. Né? Olhando aqui no Iris Dataset, alguém foi lá e, né, com essas propriedades aqui, o cara falou, ó, não, isso é uma íris setosa. Né? Com essas propriedades aqui que ele mediu, isso aqui também é. E assim sucessivamente. Tá? Então, na classificação de rótulos, né, eu preciso fazer essa separação dos atributos, né, dos dados, do rótulo. Tá? Então, pode ver aqui que o meu X, né, ele tem apenas os atributos que vão me ajudar a predizer o rótulo. Tá? E o rótulo aqui, nesse caso, é só a coluna rótulo. Eu estou jogando numa variável chamada y. E aí depois eu preciso treinar. Né? Eu preciso dividir o meu conjunto de dados. Tá? Eu preciso separar o meu conjunto de dados. E aí o próprio Scikit-Learn, ele tem aqui, ó, lá no pacote Model Selection, ele tem lá um método muito legal chamado Train, Test, Split, né? Que é divisão, split, divisão de treino e teste. Então ele faz aqui para mim, ó. O que eu vou fazer? Eu vou dividir o meu conjunto X, que é todas as linhas, ó, o meu conjunto Y, que também é todas as linhas. Eu quero treinar de todas as linhas, né, das 150 linhas, 80% de treino. O resto é teste. Mas eu preciso ter teste. No caso aqui, como eu já disse, eu não tenho um outro exemplo, né, de íris. Tá? Então por isso que eu estou separando aqui para um conjunto de teste. Eu poderia falar assim, ó, 95% é treinamento. Né? Poderia fazer dessa forma, 95% é treinamento e ter apenas 5% de teste. Tá? Estou me dedicando mais ao treinamento? Ok, pode ser. E aí, ó, o retorno dessa divisão, ele vai separar lá o X, né, em treino e teste e o Y em treino e teste. Tá? Então é o retorno aqui dessa minha função, é essas 4 variáveis aqui, ó. Tanto X e Y para treino e teste. E aí eu estou pegando um algoritmo de classificação, tá? Que é o KN Neighbors, né? Que são os vizinhos mais próximos que eu mostrei para vocês. E estou setando aqui, ó, o valor de 5. Ah, mas por que 5? Chutei, tá? É claro que depois, quando a gente vê a parte de métrica para avaliar um algoritmo, a gente pode ir mudando aqui para ver qual é o melhor. Né? Talvez com 5 não seja o melhor, com 7 seja o melhor, ou com 3. Né? Então, isso aqui, o valor 5 é no chutômetro. Então eu instanciei o meu modelo, né? Criei o meu modelo, agora eu vou fazer o quê? Eu vou treiná-lo. Tá? Eu vou treiná-lo. Passando por quê? Para o meu treino? Os conjuntos de treino. O meu X-train e meu Y-train.
né, que é de treino. Tá? Então ele vai basear, vai criar um modelo a partir disso. Tá? E depois de treinado, é o que? Eu vou testar. E aí como que eu testo? Através do método predict, né, que eu vou predizer. Tá? Passando quem? Agora o meu conjunto de teste. Né? Não é o conjunto de treino, porque senão vai ter 100% de acerto. Né? Eu tenho que passar alguns dados que são diferentes do treino para ele criar essa relação. Tá? E aí, ó, ele mostra, o predict aqui, ele retorna, né, os Ys, tá? Lembra dos Y? O Y é a classe, né, que foram preditos. E aí ele mostra aqui para mim. E aqui eu só estou fazendo uma comparação, né, visual, tá? Lógico que existe no Scikit-Learn aqui essa parte de métricas, né, que ajuda a avaliar o modelo. Ah, quantos por cento de acerto ele teve? Qual foi a precisão? Né? Como é que foi o meu modelo diante dessas configurações do algoritmo? Então dá para fazer aqui uma série de coisas, mas eu não queria passar isso agora, essa parte de métrica, porque eu tenho um pouco de receio de confundir a cabeça de vocês. Então a gente deixa para a próxima aula, tá? Então, mas a gente fez aqui um olho a olho, né? Lá, o último é virgínica e penúltimo versicolor. Virgínica e versicolor. A princípio, parece que o modelo foi bem, né? Ele só errou essa linha 119 aqui, tá? Mas, enfim, né? Então é isso, pessoal. A princípio é isso, ok? Tendo aí alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, estou à disposição, tá? Aprendemos só um algoritmo, mas todos os algoritmos de classificação, professor, eu tenho que fazer isso? Sim, né? Você tem que primeiro treinar e depois testar. Né? Então essa linha aqui vai ter quase que todo o seu algoritmo, aí, seu programa de aprendizado de máquina, tá? E o classificador? Posso alterar? Pode, tem classificadores melhores. Né? Esse aqui é o básico para você aprender aí essa parte de classificação em aprendizado de máquina. Tá? E esse fit vai ter? Sim, sempre vai ter que treinar. Isso aqui é treinamento. Né? Então vou até colocar aqui, ó, comando de treinamento do modelo. Sempre você precisa treinar, né? Ele precisa entender o que ele está recebendo aqui. Né? Então, antes de tudo, eu preciso treinar. Tá? E passando o conjunto tanto de X quanto de Y do treinamento. E aí depois, por último, né? Depois de treinar, eu vou sair inferindo. Né? Então aqui, ó, predizer valores do conjunto de teste. Tá? Então aqui, ó, eu passo o conjunto de teste para o modelo predizer. Tá? E aí ele vai me retornar aqui, ó, os Y, né? As classes preditas. Ok? Bom, por hoje é só, pessoal. Quem tiver alguma dúvida pode perguntar, fica à vontade. Ok? Quem quiser, depois eu vou deixar disponível o notebook lá no nosso Google Classroom. E aí é só brincar com talvez aí outros algoritmos. Ok? Um que costuma ser muito bom, né? É o SVM. Deixa eu só ver se eu acho ele aqui, né? Mas ele é um algoritmo de classificação e ele não é linear, tá? Isso que é aqui, ó, o SVM, que é Support Vector Machines, né? Ele é um excelente algoritmo de classificação. Ele tem um funcionamento aí que é bem interessante, né? Ele abre margens e é bem legal. Na maioria das vezes ele tem um bom valores de métricas, tá ok? E aí, depois quem quiser brincar um pouco com ele, fiquem à vontade. Bom,
é isso, pessoal. Vou encerrar aqui o vídeo de hoje. Deixem sua curtida, seu comentário, né? Vou fazer um papel aqui de... Como é que chama? Influenciador? Não. Bom, é isso.